O caso de hoje pode ser sensível para algumas pessoas. Contém descrição de bullying. Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do podcast baseado em fatos surreais. Esse podcast quentinho que te faz experimentar emoções e vidas de outras mulheres reais e que nós aqui chamamos carinhosamente de heroínas. Muito, muito, muito obrigada por ter sintonizado o seu radinho mais uma vez aqui comigo. Antes de chegar na história de hoje, trago novidades. Agora você já pode curtir músicas e podcasts no Amazon Music com a sua conta free, inclusive os conteúdos exclusivos. Ah, e se você for assinante Prime ou Unlimited, aí você já pede direto no seu dispositivo Echo ou Fire TV. Alexa tocar podcast baseado em fatos surreais. Chique demais, né? Eu aqui acho muito chique. Além disso, no plano Unlimited dá para ouvir mais de 75 milhões de músicas e ter as suas próprias playlists direto no celular, para ouvir depois, até sem internet. E o mais surreal de tudo é que você, que está aí do outro lado do radinho e é novo assinante, pode degustar 30 dias do plano Unlimited. É mesmo! E aí você pode ouvir os casos dessas mulheres incríveis direto no aplicativo do Amazon Music. Não é demais? Para começar, é só baixar direto da sua loja de aplicativos ou ir em www.amazon.com.br/baseado em fatos surreais. É o nome inteirinho do podcast, tudo junto, tá? Aí você cria sua conta e começa a ouvir. Não é demais? Agora, vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Então, sabe aquela escola, amiga, que eu te falei, que eu estudei durante um tempo, que na verdade eu não consegui ter muitos amigos dentro da minha turma. Uhum. Era uma escola grande e aí eu tinha uns amigos que eram mais de outras turmas, mas na minha sala mesmo eu era bem solitária, assim. E aí a escola é aquela coisa, né? Tem os grupinhos dentro da sala. Super. É, aquela galerinha que senta junto no fundão, aquela galerinha que senta junto no meio, logo na linha de frente ali. Uhum. E você tava o quê? Isso aí era o quê? 7ª série, 8ª série? Eu tinha uns 12 anos, eu não sei como é que chama hoje em dia não, mas acho que era ali 6ª série, mais ou menos. É por aí mesmo, e aí esse é um momento que não é muito legal de você não ter muito entrosamento ali, né? Porque é uma galera que já estudou junto um tempo, então todo mundo tem um grupinho, mas eu não tinha muito grupo. E aí eu era daquela que eu chegava na sala e eu sentava onde tinha espaço, né? Em vez de estar sentando ali sempre com os grupinhos, eu sentava onde me cabia. Sim. Até porque nessa época a gente já começa a ficar trocando de sala nas matérias, não é? Tipo, você não fica mais numa sala só como é até tipo 5º ano, né? Que é a professora que vem, que vai. Não, a gente fica trocando de sala, não fica? Eu não sei, faz tempo que eu estudei, mas... na minha escola não era muito assim, entregar não. A minha idade aqui. Na minha escola não era assim, não. A gente mudava só quando era aula, por exemplo, laboratório, a gente saía pro laboratório. Tá, então era a mesma, era a mesma sala o dia inteiro, entendi. Mesma sala, mesma galera sempre. E aí, nesse período foi quando eu comecei a usar óculos, mas aí eu acho que eu não estava ainda muito adaptada à lente que eu usava. Demora um tempo, né? Nesse dia eu sentei, né, num lugar mais lá atrás, assim, que era onde tinha. Só que aí eu percebi que eu não estava conseguindo enxergar direito a lousa, sabe? E assim, eu sou uma boa aluna, fui uma boa aluna, gostava mesmo de acompanhar a aula, já como eu também não tinha muitas amizades ali na turma, me restava focar, né? Focar na aula, focar na professora, no professor. E aí eu, sem enxergar direito, aí eu percebi que do nada vagou uma cadeira ali no meio da sala, assim, umas 4 fileiras para frente de onde eu estava, vagou uma cadeira. E aí eu prontamente, não pensei 2 vezes, levantei de onde eu tava e fui sentar nessa cadeira. Tipo, no meio do dia, assim? Então, no meio do dia, no meio da aula, né? Mas e aí, por quê, né, que vagou essa cadeira?
eu percebi, e aí porque eu também sou muito atenta a essas coisas, que tinha um grupo de meninos ali, em volta dessa cadeira, que na verdade tinha um outro menino sentado, e eu percebi que eles estavam tirando uma onda com o menino, sabe? Não sei exatamente o que, porque não dava pra ouvir, porque eles estavam falando bem baixo também, pra não levantar suspeita, né, pra professora, nem nada. Eu sei como é. Sabe, que você só escuta aquele cochichinho, aquela coisinha, aquele debochezinho. E aí eu percebi que esse menino que tava sentado na cadeira, ele simplesmente levantou e saiu. E foi sentar em outra cadeira mais no fundo da sala. Só que eu também, enfim, não tava entendendo qual era o rolê, né? Cheguei prontamente, foi minha chance agora de eu conseguir enxergar melhor. Fui e sentei nessa cadeira. Só que quando eu sentei nessa cadeira, eu comecei a perceber que esses mesmos meninos que estavam aí de cochichinho, de debochinho, de risadinha, começaram a fazer isso comigo. Então eu fiz, por quê, né? Por que será? Mas era, sabe, começaram uma coisinha de tipo, e aí, tá gostoso? Tá gostoso aí onde você tá? E eu estranhando, né? Que coisa esquisita. Né? Veja, vamos lembrar que eu tinha 12 anos, né? Então, e aí, tá gostoso sentar aí? Tá gostoso tá sentado aí? Tá sentada aí, tá gostoso? Tá gostando de ficar aí? E eu estranhando, tipo, por quê? Né? Por que estão fazendo isso? Só que assim, veja, eu fui sentar nesse lugar para eu poder prestar atenção na aula. Claro. Então esse zum tava super me incomodando. Sim. E eu não tava entendendo por que, cargas d'água, esses meninos resolveram perguntar se tava gostoso sentar onde eu tava sentada na cadeira. Fazia o menor sentido. Menor sentido. Aí eu prontamente levantei e fui chamar a professora. Fui falar com a professora para dizer, estão enchendo meu saco, estão fazendo aí umas piadas que eu acho que não tá legal. Eu acho que é umas piadas de mau gosto que estão fazendo, porque você sentia, sabe, aquela malícia? Não era só era uma malícia, sabe? Tinha um tom malicioso dos meninos. E veja, eu, 12 anos, menina, sentada ao redor de um bocado de menino, fazendo uma piadinha com aquele tom malicioso, aquilo me deixou extremamente desconfortável e sem entender, né? Sim. E aí eu cheguei para a professora e falei, estão fazendo umas piadas, eu não tô entendendo, mas tá me deixando desconfortável. E aí, quando eu fui voltar pro meu lugar, eu vi a cadeira de frente, né? A professora tava me acompanhando, e aí eu vi a cadeira e aí eu entendi o motivo da chacota, né? Que, na verdade, tinham desenhado na cadeira um pênis, daqueles... Sabe aqueles desenhos, né? Tipo, o pênis lá, com aquele saco xeripe, com aquela coisa horrorosa. Sim, que criança faz. Gente! E aí ainda tinha escrito pinto e uma seta, assim. Sim, que é pros analfabetos. Simplesmente para deixar pior. Então era por isso, a questão não era nem comigo, nem com outro menino que estava sentado, era que elegeram aquela cadeira, né? E aí quem sentasse ali estava sentando. E aí começaram a fazer esse tipo de bullying mesmo, né? De incômodo, E aí, quando eu entendi que aquelas aquela chacota, que não é piada, né, gente? Aquele incômodo, aquele tipo de abuso mesmo que estavam fazendo, era realmente ligado a algo sexual. E aí foi que eu entendi que aquela malícia que eles estavam falando tinha esse cunho sexual, e eu fiquei extremamente constrangida, porque veja, eu tinha 12 anos, eu não tinha interesse, meninos, meninas, nada, não tinha interesse sexual, não tinha despertado sexualmente ainda, estava no início na minha puberdade, então assim, eu me vi no centro daquela situação, rodeada de meninos, sendo um motivo de chacota por algo que eu sequer estava conseguindo entender direito. Nossa. Então aquilo me deixou extremamente constrangida. Uma situação horrorosa mesmo, assim. Se já tá no centro de uma rodinha, porque é praticamente uma rodinha, e ser provocada e ouvir piadinhas, independente do teor, já é uma coisa péssima, eu imagino que deve ter sido horrível para você. Não, foi horrível, e o mais horrível é que eu nem cheguei na pior parte da história ainda. Ah, não. Então, assim, eu fico pensando, sabe, amiga, que se, entre grandes aspas,
tivesse acontecido apenas, né, e isso que não é apenas, já é uma grande coisa, mas se a história tivesse acabado aí, talvez isso nem tivesse me marcado tanto, sabe? Mas, na verdade, o que veio pior disso tudo foi a reação, né? Então, assim, diante disso, o que é que eu esperei, né? Eu esperei que a pessoa que era a minha referência ali, uma professora, mulher, né, que ela fosse ali me dar um suporte, né? E, enfim. Porque na hora que você voltou e viu o desenho na cadeira, ela também acompanhou esse processo e as duas viram que tinha, então, um desenho na cadeira. Isso. Ah, tá. Então, ela veio comigo e ela também viu o desenho. E, assim, foi tudo aquele processo, né? Eu ver o desenho, eu entender o motivo da piada, o meu constrangimento, meu medo, vergonha, tudo misturado. E aí eu ter a esperança de que aquela pessoa, que é a minha referência para o momento, ela fosse atuar, né? De uma forma a me proteger, pelo menos. E aí, assim, a primeira coisa que ela quis saber, na verdade, foi achar um culpado, né, para aquilo. Então, foi aquilo. E aí? Quem foi que pichou a cadeira? E quem é que vai falar? Quando que uma professora pediu para a sala apontar um culpado e a sala aponta um culpado? Me fala, na história da educação. Não sei, acho que nunca aconteceu. Se aconteceu, foi raríssimo. Mas nessa situação não aconteceu, né? Então ficou ali daquele grupinho, cada um jogando pro outro, dizendo, eu não fui, deve ter sido do turno anterior, já estava assim quando a gente chegou. Ninguém assumiu a culpa, né? E aí aconteceu uma coisa que até hoje eu não acredito. Eu nunca falei sobre essa história pra ninguém, sabe, amiga? Eu tô agora assim verbalizando e isso tá até se construindo de uma forma diferente pra mim, porque eu nem acredito hoje verbalizando que isso de fato aconteceu. Mas a professora virou pra mim e me mandou ir na secretaria pegar um pano e um balde com água e sabão pra lavar a cadeira. Então, assim, toda a minha situação, o meu constrangimento, aquilo tudo, ela me fez ir na secretaria pegar um balde. Ela praticamente entrou no coro e te humilhou ainda mais perante a sala. Eu nem acreditei que aquilo estava acontecendo, porque eu tinha ido ali pedir ajuda para a pessoa que era a autoridade e a referência. Ali era uma mulher, sabe? Então ela chegou e me pediu para ir na secretaria. E aí eu voltei para a sala carregando um balde com água e sabão e um pano. E ela ela fez com que eu limpasse a cadeira. Limpasse assim, né? Imagina a cena, eu ajoelhada, esfregando um pano de água com sabão para tentar tirar um marcador permanente de uma cadeira de plástico. Que não sai, né? Vida. Agora imagina que tristeza. Que tristeza, parar uma sala cheia de criança de 12 anos, você se sentindo extremamente envergonhada, julgada, humilhada e tendo que esfregar uma cadeira de um negócio que não ia sair, nem isso ia resolver, né? Mesmo que saísse, já ia ter sido uma situação horrível. E ela ainda me fez passar por algo que simplesmente não ia resolver nem a sujeira da cadeira, que era o menor dos problemas. E aí, enfim, depois disso, vendo que não ia sair, ela me fez ir na secretaria pedir para trocar a cadeira. Então, além de ter passado por tudo isso, eu tive que voltar com o baldinho, com o pano, chegar na secretaria e pedir para trocarem a cadeira. O que essa mulher estava pensando nesse momento? Sério? Eu não sei. Foi tão humilhante, amiga, que é por isso que eu acho que eu nunca consegui contar isso pra ninguém. Porque, assim, já tinha nem sido pros seus pais? Nem pros meus pais. E olha, assim, naquela época, eu contava tudo pra minha mãe. Eu era uma jovem aí, uma criança entrando na pré-adolescência, que eu simplesmente contava tudo pra minha mãe. E eu sei que se eu tivesse conseguido contar pra ela ia ter achado um absurdo que nem eu hoje, 22 anos depois, conseguindo falar sobre isso, eu consigo entender o absurdo que aquilo foi. Porque naquela época eu fiquei traumatizada, né? Mas eu acho que eu não tinha a ciência
de como isso era um absurdo, sabe? Então eu tenho certeza que se eu tivesse falado para minha mãe, se eu tivesse tido essa coragem, essa condição, que não é uma questão de coragem, né? É uma condição de estrutura, eu não consegui fazer isso, né? Falar para minha mãe para que ela pudesse ir lá e fazer um escarcéu naquela escola. Porque a questão com os meninos foi desconfortável, mas o que me traumatizou foi a posição da professora diante daquilo. E assim, amiga, não é que era uma professora de matemática, uma professora de ciências, que, enfim, talvez não soubesse lidar com a situação. Era uma professora de uma disciplina chamada Projeto Especial, que era como fosse, tipo, ética, sabe? Uma coisa misturada. Então, assim... Só piora. Pois é, então seria talvez essa professora que eu iria recorrer caso eu tivesse esse tipo de problema em uma aula de matemática ou de física, sabe? Então, assim, além dela ser a pessoa referência para lidar com isso, ela foi que me causou a maior humilhação da minha vida escolar. Foi, assim, um constrangimento que só de falar eu já tô sentindo um pouco de novo, sabe? Quando você verbaliza e você se sente envergonhada, mas eu acho que é importante estar falando hoje, eu entendo a importância, sabe? De estar falando sobre isso. E assim, isso aconteceu já faz 22 anos, né? Me marcou muito, mas eu nem lembro o nome da professora direito, assim. Mas se eu encontrasse com essa professora hoje, na minha frente, eu realmente gostaria de perguntar para ela o que passou na cabeça dela para ela lidar dessa forma comigo, para ela lidar dessa forma tão incompetente e simplesmente aumentar a humilhação que eu tive e marcar a minha vida escolar dessa forma. Puta que pariu, Ana Terra. Puxado, deixa eu até beber uma água. Pois é. Puxadíssimo. Nossa. E eu pensei tantas coisas. Assim, essa professora, eu não quero julgar, mas essa professora poderia ter feito tantas outras coisas nessa situação, mas tantas outras. E a primeira coisa que eu me lembrei foi... Eu tenho pouquíssimas memórias da minha escola, de professores, tipo, até 5ª série, 6ª série, meia dúzia, assim, às vezes eu lembro, tal. Mas eu tive uma professora na 3ª série, que eu lembro o nome dessa professora, a professora Solange, que um dia ela prendeu o meu cabelo com fita crepe, a minha franja. Ela prendeu a tua franja com fita crepe? Porque ela decidiu que a minha franja estava atrapalhando a minha leitura, meu estudo, whatever. Ou, sei lá, julgou que a minha mãe não estava cuidando direito, ou que eu não prendi o cabelo. Sei lá o que passou na cabeça dela. E ela prendeu a minha franja com fita crepe. Como assim? E não foi uma atitude, não foi um gesto carinhoso, afetuoso, tipo, deixa eu arrumar seu cabelinho, deixa eu te ajudar, e a única coisa que tinha era uma fita crepe, sabe? Foi nesse lugar. E eu lembrei muito disso, assim, porque eu lembro até um pouco das feições, assim, da pessoa, e o tanto que isso marcou. Então, tanto que essas... E foi uma situação pequeníssima, né? Heroína, não tô comparando Lé com Cré, tá? Eu sei que coisas são bem diferentes. Tô trazendo aqui esse elemento de como essas memórias dessa época da nossa vida, pequenas coisas que batem na nossa emoção, no nosso emocional, e a gente não é educado emocionalmente, por isso que provavelmente a heroína não teve condições de conversar com os pais dela, né? Porque ela não estava nem entendendo o que era aquilo tudo, nem sabia nomear o que ela estava sentindo, né? E aí a gente é traumatizado nesse nível, assim, nessas coisas. E eu só quero dizer pra heroína que eu sinto muito, assim, que ela tenha passado por essa situação, e que bom que ela tá falando sobre isso, porque eu acho que isso ajuda a gente a elaborar os nossos próprios traumas de escola, porque várias de nós tivemos diversos tipos de trauma diferentes. Muitos. E aí, hoje em dia... Vários de teor sexual. Exatamente. E aí, hoje em dia, trabalhando com a comunicação, por exemplo, de organizações feministas que
tem um trabalho de criar campanhas de conscientização sobre abuso sexual, por exemplo, de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente trabalha esse tipo de comunicação, a gente fala muito para essas crianças e adolescentes procurarem pessoas de referência, procurarem. Às vezes você não pode procurar dentro da sua própria casa, porque é daí que vem o abuso, e aí você pode procurar uma professora, você pode procurar alguém na escola, você pode procurar uma vizinha. E aí, assim, eu espero de coração que professoras e professores também estejam hoje em dia, 20 anos depois dessa história, com um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, e estejam mais preparadas e preparados para poder lidar com uma situação dessa, porque foi uma situação de bullying, poderia ter sido uma situação muito pior, de um tipo de abuso muito diferente, não estou colocando aqui maior ou menor, tá, heroína? Só estou dizendo que poderia ter um cunho até familiar, se fosse alguém que estivesse trazendo uma outra situação. Como é que essa professora ia lidar com isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter na escola, ter na educação, ter nos profissionais da educação um esteio mesmo, porque assim, não é papel apenas da família educar as crianças, é um papel do governo, é um papel da educação, é um papel social. Da sociedade, exatamente. Então assim, essa pessoa teve um papel que ela poderia ter exercido de uma forma muito diferente e, enfim, espero que essa pessoa que fez isso com a heroína tenha melhorado enquanto ser humano, enquanto suas atitudes, tenha tomado consciência de como isso... que os nossos erros não nos definem, né, para toda a vida. Exatamente. Não, e eu até fico pensando aqui, né, que era uma excelente oportunidade para ela exatamente trabalhar a educação sexual dessas crianças, né, de falar assim, vocês sabem o que é isso daqui? Né, o que significa? Por que vocês estão falando isso? Vocês entendem aonde isso chega? E que isso é intimidade? Né? Porque a gente sabe que criança, e nessa idade, pré-adolescente, ainda é criança, eles estão imitando, eles não têm ainda a personalidade toda formada, eles estão imitando comportamentos adultos. Né? Eles estão reproduzindo coisa que eles estão vendo, eles estão falando muitas vezes sem saber, sem entender, sem compreender. Então era uma excelente oportunidade dela ter uma conversa com todo mundo, tanto sobre a questão sexual, né? E até pontuar que aquilo era uma agressão num lugar muito, muito complicado com aquela menina, né? E com o menino que estava sentado ali antes também. Né? E também falar sobre essas agressões, sobre por que a gente fica importunando o amiguinho, que a gente sente que o amiguinho é mais fraco e a gente precisa dessa coisa, desse poder, dessa importunação. Enfim, tinham diversas saídas possíveis. Heroína, sinto muito que você tenha passado por isso, muitíssimo mesmo. Muito obrigada por você ter colocado isso em palavras e ter enviado para o Baseado em Fatos Surreais, e que a gente possa estar contando isso hoje, que isso possa chegar em outras mulheres, em outros meninos, em professoras, em professores, em pais e mães, enfim, todo mundo que possa se beneficiar dessa experiência, né, para refletir sobre, para que a gente possa avançar e melhorar, né, Ana? Porque a gente tá aqui para isso, né? É isso, é que a gente siga melhorando e aprendendo com essas histórias, né? Porque a gente aprende com o que a gente passa e com o que a gente escuta que outras pessoas passam também. Então, heroína, muito, muito obrigada por ter compartilhado. Espero que tenha se sentido representada na minha interpretação da sua história, que não é uma história fácil de ser contada, então espero de verdade que tenha se sentido representada. Muito obrigada, eu já agradeci, né? Muito obrigada, heroína. Muito obrigada a você que está ouvindo esse episódio com a gente aqui juntas, esse assunto que não é fácil. Muito obrigada, Ana Terra, por ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo numa sexta-feira, 9h da noite, gravando um episódio de podcast. Obrigada a você pelo convite e por trazer mais luz aí pra minha sexta-feira, então tá sendo ótimo pra mim. Literalmente, né? Porque eu tô com a lâmpada aqui jogada na nossa cara. Muito obrigada, os apoiadores desse podcast. E se você tem uma história e quer escutar essa história aqui no Baseado em Fatos Surreais,
bfsurreais@gmail.com. E se você quer continuar acompanhando esse sotaque gostosíssimo, maravilhosíssimo, tem outras histórias da Ana Terra aqui, não dela, né, que ela contou aqui no Baseado em Fatos Reais. Histórias de vários teores. E você pode acompanhá-la no @terrinha, que ela tá lá no Instagram. Ela também tem um podcast. Eu ia falar, eu só tava emendando então, quase. Assim. Acompanhe lá. E até o próximo Caso Surreal.